nas janelas. Há crianças brincando nas favelas. Há crianças de rua todas belas, com fome ou sem nome todas elas. Há crianças que mentem pela vida. Há crianças de almas tão sofridas. Há crianças pedindo nas esquinas. Tanto faz ser meninos ou meninas. Sem voz, então eu canto por elas. 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 Um canto de esperança que ainda não calou. Canto a marca das lembranças que o tempo me deixou. Quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Enquanto seus olhos disfarçam, ela está a seu lado, batendo em seu vidro. A cara magrela e suja, às vezes assusta, parece inimigo. A mão estendida e feia, a alma pranteia fazendo um pedido. No fundo é só uma criança que chora e que brinca e precisa de abrigo. Sem voz, então eu canto por elas. Sem voz, então eu canto por elas. Sem voz, então eu canto por elas. Sem voz, então uma sonora canta por elas. Um canto de esperança que ainda não calou. Canto a marca das lembranças que o tempo me deixou. Quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Eu quero pão, quero amor. Dignidade não é favor. Dignidade não é favor. Dignidade não é favor. Dignidade não é favor. Dignidade.
Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Roberta e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. O que nós temos a ver com isso? Então, primeiro eu vou dar uma introdução sobre o que é sustentabilidade, que é o ecologicamente correto, o equilíbrio, né, do que a gente precisa e do que damos em troca, é economizar recursos. A palavra sustentável, ela deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta, nossa casa, e o atendimento das nossas necessidades. Sustentabilidade é algo cultural, um modo de vida. Mudar essa cultura não é de uma hora para outra, é um passo maior que a perna. E parar de fazer muita coisa, se não a maioria do que a gente faz, né? Mas o foco aqui é um pouco básico, já que muita gente não pratica o básico. Vamos começar então com com o Livro dos Espíritos, Lei da Conservação, pergunta 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se, com o necessário, soubessem o homem contentar-se. Agora vamos para fatos científicos, porque afinal o espiritismo também é ciência. Plantar árvores contribui para a purificação do ar, conservação da água, auxilia na recuperação do solo, filtração da água da chuva para o nosso consumo e inúmeros benefícios para a saúde. Elas absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, melhorando a qualidade e umidade do ar. E existem dados que mostram que uma região não arborizada de São Paulo, no mesmo horário contra outra região arborizada, a diferença chega entre 8 a 10 graus Celsius. Então, para vocês verem a diferença, né? E é bom manter as árvores, né, em cidade, porque onde a gente pega aquela sombrinha, né, dá aquela respirada, toma o fôlego para continuar o que a gente estava fazendo, entre vários outros benefícios para a natureza / nós mesmos. Tem uma ação bem legal também de um fotógrafo que com a mulher dele e a família, eles plantaram 2 milhões de árvores aqui no Brasil, em área devastada, né? Muito legal isso. E há estudos também que, se as coisas piorarem, ainda nesse século, a gente pode subir mais 10 graus Celsius na nossa temperatura. Né? Imagina, você daqui a algumas décadas pegando 50 no Rio ou na área que você mora. Não que a gente esteja muito longe, né? Mas 10 graus a mais, né? Aí você imagina também com a Amazônia e o Pantanal tendo milhares de hectares sendo queimados, e só no Pantanal a área que queimou é equivalente ao país da Bélgica. Aí você imagina o país ali da Bélgica queimando, né? E estudos mostram também que 10% das pessoas com problemas na saúde é devido à arquitetura. E construções verdes, que são edifícios com critérios relacionados à sustentabilidade, melhoram a performance cognitiva, tipo foco, atividades, raciocínio psicológico e a saúde em geral. O desenvolvimento é 3 vezes mais se tiver elementos naturais, como plantas e tal. Esse material sustentável, ele é mais caro, mas a vida útil é bem maior que os materiais normais. A importância desse e de todos os produtos que usamos serem certificados é evitar formas ilegais como abuso com a natureza
e trabalho escravo. E foi também na natureza de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, que Chico conheceu Emmanuel. Os espíritos pediram para que Chico plantasse flores, e ele plantou as quais mais gostava, que era rosa, e cuidava delas muito bem. Os espíritos explicam que essas flores criam a atmosférica balsâmica que propicia recursos para a permanência dos espíritos em nosso meio, para diversos trabalhos como o de cura e revitalização. E eram também companheiros de jornada do Chico, com quem ele conversava e exibia com orgulho paterno a seus visitantes. Então vocês imaginam, né? A energia de uma floresta, da onde vêm nossos remédios, sejam químicos ou naturais. O cuidado também dos índios e o seu significado ancestral nas religiões afro-brasileiras também, como o candomblé, umbanda. Aí vocês param e pensam, né? Se pra gente um iPhone, um celular de última geração é sagrado, que a gente precisa aqui perder não sei quantos meses de trabalho psicológico, para os índios o sagrado é a natureza. E esse contato é uma forma de purificação. Leveza, igual o nosso passe. Eles têm essa empatia quando alguém destrói a natureza, assim como se fosse um parente querido, porque na verdade é. A mãe natureza dá esse leite materno necessário. E a natureza para eles são espíritos, assim como nas religiões afro-brasileiras também. Estamos tão próximos e tão distantes, mas, bom, temos pessoas estudando sobre esse assunto, né? Porque a fé de que essa situação que o planeta está seguindo pode ser contornada. Porque você imagina estudar algo inútil, né? Perder tempo. E em Caminho da Luz, em A Caminho da Luz, psicografado através da mediunidade de Chico, Emmanuel diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Para quê, né? Para não entrar muito em conhecimentos técnicos e científicos, diríamos que para facilitar quando a gente for explicar o que é essa profundidade chamada natureza. Voltando no texto, na resposta, né? Que vitalizam o organismo. Nosso remédio, né? Fonte de energia. O que me lembra também que a energia solar, além de renovável para a matéria e vitamina D para a gente, é energia para o espírito, porque você olha a diferença para um dia de sol e um dia de chuva, né? Um dia de sol já chega a dar aquela coisa, tipo, você pode ir pra praia, pra piscina, dar aquela caminhada, se também não for aquele sol de rachar, né? Mas, claro, também não tirando a importância do dia de chuva. E nas obras de Chico, ele usava a palavra natureza muito bem, dando sua total importância e essência. E complementando, em 1971, Chico dá essa declaração no programa Pinga Fogo. Para nós, religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-lo com a dignidade devida, né? Frisando a importância da gente estar junto e não só no individual, fazendo para si só. E no livro dos Mensageiros, de André Luiz, Aniceto, um dos mentores de André, fala para ele que os campos são ambientes ideais para repormos nossas energias mais que florestas e cidades, até mesmo para a gente desalienar, né, desse pensamento rápido, imediato da cidade, que as coisas têm que ser feitas com pressa, que a gente não consegue parar nem um pouco, assim, um minuto para pensar direito, às vezes. Certa vez também, numa entrevista, Chico disse: acontece que não estamos agredindo a terra, mas a nós próprios.
salve a Terra. Não, na verdade é salve-se. No livro da Gênesis também, Kardec explica como tudo está interligado. Tem também, a gente pode citar aqui também, as reuniões no abacateiro de Chico, né? Para ter esse contato, não ficar só no concreto. E o nosso país também, coração do mundo, tem o nome de uma árvore, Brasil. Eu gosto de citar também um exemplo que eu ouvi do Leandro Carnal, que a história era assim: ele ia para a Ásia, frequentemente não sei, mas ele ia 27 horas no avião, né, na econômica, todo curvado, e depois pagaram a passagem de executiva para ele. Ele foi mais outras vezes de executiva. Aí, mil maravilhas, né? Ele pensou, como pude andar na classe econômica? Aí, depois de um tempo andando de executiva, pagaram a primeira classe para ele, que é melhor que a executiva. E ele pensou, meu Deus, como eu pude ir na executiva esse tempo todo, né? Então, com essa comparação, então, essas novas experiências fizeram com que ele exigisse mais e tornou as experiências anteriores insatisfatórias, sendo que a viagem por si só já é bom, né? E aí vem um ponto que eu quero chegar com vocês. A gente tem um ótimo carro, mas quer o melhor. A gente tem roupas boas, mas quer mais. Tem comida, aí a gente abaixa a nossa vibração. Se não pode pagar um Outback, um lugar caro da vida. Só por isso. Não estou falando que é errado, que seja um problema querer o melhor. Mas, às vezes, nossa exigência sobe e a gente exagera no consumo. E aí ficamos tristes porque não sabemos diferenciar e ser grato, né? Pelo que a gente tem aqui, ó. Necessário e supérfluo, Livro dos Espíritos, pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ou seja, ou aprende ou aprende. A gente consome muito. Como diria André Trigueiro, nós somos analfabetos ambientais. Qualquer coisa além do que precisamos pode ser veneno. O excesso, então, é bom a gente vigiar nessa coisa também. Esses dias eu estava pensando aqui numa analogia, numa comparação, me veio assim do nada. Se na vida eu planto maçã porque eu quero colher maçã, no caso, bom resultado, não seria legal colocar agrotóxicos para acelerar o processo, certo? Que é agrotóxico. Os pensamentos tóxicos vêm e a gente querer correr quando primeiro a gente precisa aprender a caminhar, passos leves e passo a passo. Falar um pouquinho da água também, questão de sustentabilidade. No nosso planeta, apesar de 3/4 ocupados por água, apenas 1 é de água doce acessível. Até que tem mais água doce, né? Só que de um pouco de difícil acesso. O Brasil possui 13% dessa água doce, que está concentrada no norte. A produção de 1 quilo de carne bovina utiliza cerca de 15 mil litros de água, enquanto a produção de 1 quilo de hortaliças utiliza algo entre 300 litros. Lembrando também que existem muitas guerras por disputa de água em todo o mundo. Não é tipo, todo mundo tem água igual a gente, ou tem água suja e não precisa disputar por isso, né? Matar outra pessoa por isso. Enfim. Há empresas também que investem na dessalinização de água do oceano para fins comerciais. E esse processo é para tirar o sal da água. A técnica já é usada nos Estados Unidos, no Oriente Médio também, e no Brasil a gente até que tem também, mas é uma exceção e até
até chegar na gente, sabe? Esse recurso, consciência no consumo, sempre, gente. Independente disso ou não também, né? Agora eu vou falar um pouco aqui de consumo dos animais e como isso afeta no nosso cotidiano. Pergunta 129 do livro O Consolador. É errado alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Uma partezinha da resposta que eu peguei. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da carne da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Voltando aqui para o comecinho da resposta, da pergunta, ingestão dos animais é um erro de enormes consequências. Covid-19, inclusive, e outros. Primeiro fato é que a produção de alimentos de animais emite muito gás carbônico e, segundo, consome muita água, como já falamos lá atrás. O único bife gasta 3 mil litros d'água, equivalente a 3 meses de banho diário. E pesquisadores da Universidade de Oxford, com base na análise de dados de doença como câncer, diabetes, obesidade e problemas cardíacos associados aos hábitos alimentares de consumo de carne vermelha e falta de vegetais e frutas, concluíram que todas elas juntas foram responsáveis por 40% das mortes em 2010. Então, né, se a gente tem um pouco de dúvida, não tinha, né? Ali já esses cientistas provaram que influencia sim o nosso consumo de carne. Eu não sou a pessoa certa para falar do assunto, porque eu não sou vegetariana nem vegana, mas é algo necessário que precisamos falar. Eu vou compartilhar com vocês sobre um palestrante que é vegetariano de segunda-feira a sexta-feira. Isso mesmo, ele é vegetariano só durante a semana. No final da semana ele não come carne. Não é que dia de semana ele não come carne e fim de semana vai para churrasco, para churrascaria. Não, não é isso. Mas eu entendi que ele está querendo, né, reduzir o consumo dele. Eu mesma já pensei em ser vegetariana, vegana, mas é algo que eu não estou preparada, gente. Eu me imagino assim, para sempre, nunca mais comer um pedaço de carne, apesar de não ser legal, né? Nunca mais comer um pedaço de queijo, beber leite, ovo, que eu gosto muito também. Pra sempre. Eu pensei, tipo, não agora, né? Não tô preparada pra isso. Mas no final da palestra dele, tinha mais ou menos umas 100 pessoas no auditório, na plateia, né? E ele falou essa frase, achei muito legal. Se todos aqui comerem metade da carne que consomem, metade de vocês serão vegetarianos. Isso é muito bom de colocar em prática e já é uma ajuda muito boa também. Tem um movimento também chamado Segunda Sem Carne, né, que vamos fazer uma suposição aqui. Se todo mundo no Brasil decidisse deixar de comer carne segunda-feira, né, o quanto que a gente ia reduzir nessas questões. E esses dias, gente, eu fiz uma lasanha vegana. Ficou muito bom, muito bom. Então, conhecer a receita também é um bom passo para você ver que é algo acessível e bom. Muito bom, na verdade. Você não está deixando de comer a carne que você tanto gosta naquele domingo. Mas, naquele sábado anterior, ao invés de você comer uma lasanha que vai utilizar um animal, você pode optar por legumes e não vai deixar de ser bom. E lá se vai ao menos um consumo de carne, né? Aí no domingo você vai lá e come tua carne. Sempre. E veja bem, eu não estou tentando fazer com que ninguém vire vegetariano, vegano, até mesmo, né? Porque quem sou eu? Não sou nenhum dos dois.
Mas o objetivo é trazer dados científicos e espíritas e ver uma resolução acessível de como nós que comemos carne principalmente, podemos fazer para melhorar essas questões de pouco em pouco e refletir. Mas também não se achar, né, o vegano 100%, só porque a gente diminui o consumo e tá bem e tal, rever as causas de tempo em tempo é importante. Lembrando também da importância da castração dos seus animais. E temos que cuidar, né, daqueles que nos amam e não tem como cuidar em si. Como os cães e gatos foram e são importantes nesse momento, e sempre, né, independente, com as pessoas sozinhas, para evitarem ficarem psicologicamente vulneráveis, com depressão e outros. André Luiz também falou em Missionários da Luz: experimenta o homem, a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Até mesmo porque daqui a 100 anos, se o planeta, né, não tiver recursos, água, sabe quem vai passar por isso? Seu tataraneto? Também. Mas, principalmente, você mesmo, você mesma, nós mesmos. E temos que ter essa responsabilidade social também. Além da importância da prática, devemos pesquisar e votar nos políticos que ajudam as causas. Porque é ele que vai fazer política se na sua rua vai chegar água ou não, mesmo tendo recurso. Ele que vai ajudar a não alagar sua rua, fazer terrenos de plantação de vegetais perto de você, sem agrotóxicos e muitos outros. Muitas outras questões. Não votar por R$100, por um favor, na questão da Amazônia Pantanal também, se seu representante tem alguma proposta, ou se vai fazer alguma coisa ou não. E agora orar para que eles sejam auxiliados pelos bons espíritos, para que possam abrir os olhos e achar alguma saída. E ser pobre é de lei ser sustentável. Inclusive, eu tô com a minha blusa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Que ela tem tipo uns 8 anos. A alça dela não era assim, mas já estava se desfazendo. Eu peguei na minha máquina de costura, né? Refiz ela, porque o pano dela é ótimo. Já tá um pouquinho rasgada aqui na ponta dela, mas é pra ficar em casa. Sei lá, não tem necessidade também, dinheiro pra comprar outra. Então, no verão, ela é ótima. Aí eu refiz e ficou aqui bonitinha ela. Então, tem outras roupas minhas também que eu reutilizo, né? Não jogo fora assim, porque às vezes a pessoa, sei lá, vive um furinho, ai meu Deus, fazer de pano de chão. Não fazer de pano de chão também seja errado, né? Mas dando pra usar a roupa um pouco mais tempo, é legal, é sustentável. E eu fui comer esses dias uma maçã naquela vontade, né? E quando eu fui comer, tinha um gosto de isopor. Não sei, gosto de isopor, mas tinha gosto de qualquer coisa, mas não era maçã. Aquele gosto que tava. E aí a gente tem que refletir, né? Eu aposto que vocês também já devem ter comido alguma coisa assim, ou pensar, nossa, o quanto que eu tô comendo de agrotóxicos, né? Quanto que tá vindo na minha comida e eu não tenho essa consciência. Então, é isso que você quer pro futuro, é isso que a gente quer pro futuro. O ganho nessas causas é de quem pratica. Então, faça por você, façamos por nós. Você não sente que precisa acertar algo ou ter algo na sua vida, seja material ou imaterial? Tipo, material eu quero uma casa, ou imaterial eu quero ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa. E às vezes essas coisas não chegam. Tipo, falta também ou não tem. Por exemplo, já faltou muitas vezes água em casa, né? E assim são com as matérias da natureza. Só que provavelmente não seja tão fácil assim repor elas no futuro, se for o caso de acabarem ou faltar, como acredito todo mundo já tenha passado por alguma situação dessa, alguma vez na vida, né? E tudo que a gente compra é feito de água, matéria-prima, energia. Então, se a gente comprar algo que não é necessário, como bons consumistas que nós somos,
a gente perde um pouco desse discurso de defender a vida, equilíbrio das coisas, ser a favor da vida. Qual vida? Da sua? Sim, também, mas temos que ter práticas que favoreçam a vida de todos os seres vivos e não destruamos os recursos que dão sustentação à nossa vida, né? Vocês sabiam que se o planeta todo consumisse como os Estados Unidos consomem, precisaríamos de 4 planeta Terras e meio para que o mundo não entrasse em colapso. E coexistir com todas as coisas também para a evolução, né? Um dia todos nós vamos alcançar essa forma de vida que é a regeneração, mas não é possível a gente subir o degrau, receber um mundo de regeneração de uma alimentação que usa da violência, da crueldade e exploração. E André Luiz, em Missionários da Luz, continua: a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor, não por ambição, e utilizar-se-ão os animais com espírito de educação, respeito e entendimento. 1945, isso já sendo falado. Legal também a gente dar uma brecha aqui para a importância das sacolas plásticas. O Brasil distribui por hora 1,5 milhão de sacolinhas. No fim do ano totalizam 13 bilhões, né? Muita sacola. E que ficam aí por muito tempo, né? Porque elas demoram 100 anos para se decompor. Então a gente só vai acumulando. É igual a lixeira de lixo. Tem uma hora que a gente tem que tirar e leva para algum lugar. Mas essas sacolas que vão para algum lugar, né? Às vezes ela não tem lixão, assim, por exemplo. Às vezes ela não tem outro lugar para ser colocada e ficam ali acumulando e não tem uma hora como tirar dali, né? Então, tem os lugares que a gente passa e pensa que local imundo, né? Tipo, parece uns bueiros assim que fica, né, cheio de lixo e tal, e que a gente vê principalmente o plástico. É culpa da política que não faz nada e da gente também que não corre atrás, além de contribuir para esse consumo em massa. Com a lei da redução da sacola, né, que a gente teve, que muitos acharam um absurdo sem entender a causa, em 6 meses 1 bilhão de sacolas saíram de circulação, o que é muito bom para o nosso meio ambiente. Isso foi um pequeno grande passo para a gente começar. A gente compra comida que vem embalada em plásticos e põe mais dentro de sacola, mais plásticos. Então, se você ainda não entende essa diminuição das sacolas, por favor, reflita. A gente usa as sacolas por 15 minutos e depois ela fica ali mais de 100 anos, até se decompor. Então, quer dizer, vai reencarnar e a sacolinha ainda vai estar lá. Em São Paulo, há algum tempo atrás também, estavam aceitando plásticos de uma maquininha, assim, para reduzir o valor do preço do metrô. Mas iniciativa muito legal, né? Que já induz a pessoa de alguma forma. Alguns costumes de antigamente também têm voltado hoje. E entre outras pequenas ações que podemos fazer, eu vou citar aqui algumas brevemente, que são usar roupa até quando der, ou doar, não jogar fora, armazenar água da máquina de lavar no barril e reutilizar para lavar varanda, quintal, calçada, se necessário, né? Porque algumas pessoas gostam de lavar calçada, mas no Rio de Janeiro, lavar calçadas e carros com água potável gera multa desde 2016. O objetivo não é ver como crime, né, que eles explicaram, mas de conscientizar as pessoas, que é algo que a gente precisa fazer. Mas tem países que é crime sim, e para algumas pessoas daqui também isso é considerado um crime, de fato. Fazer também lavagem do carro a seco, tem um costume português também de lavar a louça numa bacia, para fazer com que a água, né, para utilizar a água de uma maneira mais sustentável, para que ela alcance mais lugares e não gaste muito. Reutilizar embalagens de plásticos e vidros também, como pote. Aproveitar ao máximo os alimentos.
cerca de 1/5 de toda a produção mundial de alimentos é jogado fora. Bem triste. E andar mais. Antigamente, né, as pessoas falam que iam quilômetros a pé e tal, e hoje é Uber pra tudo. A gente entende até que é uma questão de segurança, a pessoa está cansada e tal, mas andem sempre que possível. É bom também para a nossa saúde, além de ser para o planeta, né? Separar pilhas e baterias também em uma caixa e depois levar para um ponto de coleta. A mesma coisa com o óleo usado, colocar em garrafa, encher ou levar para o ponto de coleta. Tem algumas ações também que podem ser adotadas no centro espírita. Claro que cada casa é diferente, às vezes não é possível por algum motivo, mas um pouco que comece já é uma mudança. Eu vou tentar disponibilizar aqui um PDF, não sei se tem como, na descrição do YouTube e na legenda do Facebook, com sugestões do que pode ser feito no centro e na sua casa também. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas o pouco que começar, o pouco que dá já é uma ajuda. E como o Chico deixou pra gente, nenhuma atividade do bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Eu queria, para terminar, deixar um exemplo aqui com vocês, que eu gosto muito das tâmaras, que antigamente uma tamareira levava cerca de 80 a 100 anos para frutificar. Então as pessoas que plantavam geralmente não colhiam o seu fruto. Então, por que alguém plantava, né? Ia com esse pensamento, não vou comer mesmo. Um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou perguntando: por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Né? Um bom exemplo aí pra gente. O importante é plantar, porque se você não vai colher, outra pessoa vai. E outra analogia com a natureza também que eu gosto, que eu vi essa história quando eu tinha 8 anos e uso ela até hoje como exemplo, né, para vocês verem que marcou essa história. Certo dia, houve um grande incêndio na floresta e de repente todos pararam e viram que o beija-flor ia até a margem do rio, mergulhava, pegava com o seu biquinho uma gota d'água, voava até o fogo e deixava a gotinha cair sobre o fogo. O elefante, vendo aquilo, disse: você tá louco? Acredita que essa simples gota pode apagar um incêndio tão grande? E o passarinho respondeu: eu estou fazendo minha parte. E se todo mundo ajudar, com certeza conseguiremos alguma coisa. Aí, de pouco em pouco, animais, né, começaram a ver uma saída, se inspiraram, né, com aquela atitude, e iam se reunindo até todos conseguirem salvar a floresta naquele dia. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ter fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas. E mais um aprendizado também com a natureza que eu gostaria de deixar é: o perdão é o perfume que a violeta espalha sobre o pé que a esmagou. Quanto evoluído, né, a gente precisa estar para chegar nesse nível. Então foi isso, pessoal. Essa foi minha primeira palestra. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.